Olá, eu sou Cláudio Pieknik, sou consultor de Biologia do Grupo Marista e estou aqui nos estúdios da TV Evangelizar para trazer informações importantes sobre o coronavírus. Estou aqui nos estúdios com algumas pessoas importantes. O padre Márcio Luiz Fernandes, que é professor de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, o irmão Vanderlei Siqueira. O irmão Vanderlei é diretor executivo da Rede de Educação Básica do Grupo Marista. A prevenção é realmente algo muito importante em todos os ambientes. Fora as informações já disponíveis e estão sendo amplamente divulgadas, nós temos ambientes bem específicos que precisam também de cuidados específicos. Então, eu gostaria de trocar uma ideia aqui com o Padre Márcio a respeito das celebrações. Padre Márcio, quais são as dicas, quais são as ideias sobre os ambientes de celebração? Como podemos nos cuidar? É muito importante essa oportunidade, inclusive, de estarmos aqui na TV Evangelizar para justamente esclarecer estas questões. E nas celebrações, nós temos ouvido o nosso arcebispo muito prudentemente dizendo da necessidade de que os idosos, sobretudo, sejam recomendados que fiquem em casa, que permaneçam em casa, os de 60 anos em diante, permaneçam, rezem em casa fervorosamente junto com suas famílias. Nas celebrações, de preferência, que se tome os cuidados necessários do distanciamento de 1 metro, 2 metros de cada fiel. Celebrações com, no máximo, 50 pessoas e não mais. E estas são medidas que são tomadas nesse momento. Nós estamos dizendo, a cada instante estão mudando e variando as recomendações. Isso é muito importante, porque também isso está trazendo uma dinâmica de comunicação entre nós e de mudanças muito rápidas. Desse modo, não é estático isso que eu estou dizendo, não é uma regra estática, é algo que pode mudar a qualquer momento, mas é muito sapiente a recomendação do nosso arcebispo quando coloca um primeiro princípio de humildade, que a igreja deve viver em toda circunstância, que é aquela de se cercar das informações que provêm, nesse momento, dos agentes sanitários do país, dos governantes e, sobretudo, daquelas instâncias que podem ser dos especialistas. E, nesse sentido, temos um orgulho, né, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com seus especialistas, com seus médicos, com seus cientistas, que podem nos auxiliar. E isso foi a recomendação primeira do próprio arcebispo para esse é um princípio que deve valer sempre. É muito importante realmente que a gente tenha esse cuidado, né? O cuidado com o outro começa com o próprio cuidado. É muito importante também que as pessoas elas partam do princípio do auto-isolamento, né? Que elas possam sentir a vontade, quando estão com sintomas da gripe, de ficar em casa e acompanhar as celebrações via televisão. Algum recado especial para os religiosos? Eles podem se aproximar dos seus fiéis através de quais outros meios? Hoje a gente vive numa sociedade tecnológica. Alguma dica? Olha, a primeira dica é essa oportunidade aqui com a TV Evangelizar. Estamos chegando nos lares de todos os brasileiros. E os mais idosos têm uma especial atenção a essa TV, um carinho enorme. Então, imaginem vocês, caros irmãos e irmãs, pessoas idosas com tanta fé que estão em casa e que podem acompanhar as programações desta TV, as orações, os sacerdotes, mas, além disso, os esforços dos sacerdotes nas paróquias de acompanhar espiritualmente os seus fiéis neste momento, rezando mais, estando mais próximos da espiritualidade, da oração, num gesto de solidariedade muito forte. Além disso, os padres podem
Os padres, os diáconos, os ministros, os agentes de pastoral podem criar grupos de solidariedade, de atenção, inclusive aquelas pessoas que estão sozinhas nesse momento em casa e que vão precisar, nesse momento, do contato afetivo, humano das pessoas, por meio de um telefonema, por meio de um contato que também é virtual, mas que mostra um abraço nesse momento da igreja, uma misericórdia nunca experimentada entre nós. É uma oportunidade imensa de estarmos muito mais espiritualmente unidos, vivendo uma quaresma de uma qualidade incrível e que vai ser, sobretudo, importante nesse momento tão urgente, tão necessário da vida da sociedade. Nenhum momento como esse faz com que a igreja seja protagonista na sociedade como esse. Ótimo, ótimo. São informações muito importantes. E, além dos ambientes de celebração, outro ambiente que é extremamente importante para cuidado nesse momento é o ambiente das escolas. E por isso que a gente está aqui com o irmão Vanderlei. O irmão Vanderlei, ele é diretor executivo da Rede Educação Básica do Grupo Marista, e eu gostaria de trocar uma ideia com o irmão Vanderlei sobre essas questões do ambiente da escola. Quais são as recomendações para o ambiente escolar? O que as escolas têm feito para tentar minimizar e ajudar a sociedade nesse momento tão delicado? Cláudio, primeiro agradecemos pela oportunidade. Para falar desse tema, talvez é importante entender um pouco do contexto de onde a gente parte. A rede de educação básica do Grupo Marista parte desde as escolas sociais, colégios da rede Marista de colégios pagos. Então a gente está presente em diversas realidades sociais. As orientações, os cuidados, a gente percebe que eles vão sendo modificados no decorrer conforme a gente vem lidando com essa situação de pandemia. Um primeiro momento foi muito de orientações em relação à saúde, aliás, à higiene, à limpeza, a cuidados pessoais. Nós passamos, neste momento, a entender de que, quando nós temos sistemas de saúde que já percebemos que não vão dar conta, no caso de um agravo, de que a melhor forma realmente é prevenir e evitar ter que procurar um sistema de saúde. Então, para isso e por isso a gente vem tomando algumas decisões muito alinhado com sistemas, secretarias de saúde, secretarias estaduais, municipais, mas muito no sentido da gente conter o avanço do vírus, né? E nesse sentido, então, até porque nós estamos presentes em diversos estados, nós temos a oportunidade de aprender com quem toma a primeira atitude. Perfeito. E nesse sentido, então, o primeiro nós vimos em rede nacional, 20 horas e 30 minutos da noite, Brasília, o governador toma uma atitude. E ali nós tivemos 1 ou 2 horas, aliás, até meia-noite, para emitir comunicação e para que realmente as famílias não trouxessem os alunos no dia seguinte. E por incrível que pareça ali, nós tivemos 3 famílias só que vieram no outro dia. Isso gerou aprendizado para os outros estados também. Depois foi a vez de São Paulo. Veja que São Paulo já comunicou com antecedência, tivemos tempos para nos organizar, uma paralisação, né, gradativa das aulas. No nosso caso, onde estamos presentes depois, foi a vez de Goiânia e, finalmente, ontem, os estados de Santa Catarina e Paraná. Então, nós estamos entendendo realmente como um momento da gente levar muito a sério, entendendo que a melhor forma da gente conter é a gente evitar o contato, evitar aglomerações de pessoas. Nesse momento, nós entendemos que é necessário a gente articular e partir realmente para o fechamento. Mas como uma instituição, juntamente com outras, não bastam as escolas fecharem. A gente precisa de uma solidariedade entre todas as instituições, primeiramente então institucional e pessoal, nesse sentido realmente de conter esse vírus, né, o coronavírus. Algo muito importante, né, irmão? Esse não é um momento de férias, né? Nós temos algumas instituições, né, que já estão tomando a frente e já estão organizando esse momento para que ele não seja uma parada das atividades, para que ele seja um momento
de isolamento, mas que as famílias ainda têm o suporte e o contato da escola, que é uma instituição extremamente importante, né, para disseminar informações, para tomar frente na comunicação, e que também que os pais tenham uma certa calma, porque é a primeira vez, né, com uma pandemia em tal severidade que nós estamos lidando. Quais são as experiências que já foram tomadas ou quais são as perspectivas para que esse momento seja também um momento não somente de parada, isolamento, mas que ele continue pedagogicamente importante para as famílias? Eu teria 3 falas nesse sentido. A primeira fala diz respeito ao papel que nós percebemos em relação aos órgãos maiores. Digamos, em relação, por exemplo, no nosso caso, às secretarias de educação, Secretaria de Saúde. Ontem, pela manhã, nós emitimos um comunicado para Paraná e Santa Catarina, para essas escolas, de que nós pararíamos na segunda, dia 23. E por incrível que pareça, em uma das nossas cidades presentes aqui, próximo de Curitiba, a secretária de Educação deu um ok na carta. E ligando para a diretora dizia assim: eu me senti acolhida. Então, me parece que nesse momento, pensando realmente na pessoa, na saúde da pessoa, na integridade física, receber da secretária que teve menos ego e mais eco, a acolhida dessa carta foi muito importante. A diretora percebeu: eu não estou sozinha, né? Estamos juntos. Então, o papel das instituições sociais. Uma segunda fala em relação à escola. Qual o papel da escola, que é uma instituição educativa, né? Como que nós vamos garantir, entendendo que nós não vamos dar férias, mas é uma medida que não está relacionada a lazer, porque as crianças não podem perceber que é um momento, ou conceber com um momento de férias que está associado a lazer. E lazer tem a ver com parque, tem a ver com teatro, cinema, exatamente, shopping. Não, nesse momento, então, não são férias, é isolamento. Para quê? Para que a gente contenha esse vírus e que, no caso falando do papel nosso, né, enquanto instituição, que a gente garanta que realmente nós tenhamos aprendizagem naquilo que seja possível. E aí vem um grande desafio, porque queiramos ou não, ainda nós da educação, a gente tem um paradigma a superar, que é o da centralidade do professor. O professor é o centro. Talvez nesse momento seja um momento para que, uma oportunidade para que o professor realmente entenda o papel dele como mediador e não mais o professor como aquele que está no tablado e que é o centro do processo de ensino-aprendizagem. Então, por meio de tecnologias e de outras formas, também acredito que as escolas tenham essa oportunidade de se reinventar, com muita criatividade, construir uma nova modalidade, novas formas de garantir aprendizagem que vai muito além do que o ensino apenas, né? Tem a ver com quantos nossos alunos, nossas crianças aprendem. E uma terceira fala nesse sentido tem a ver com o papel também das famílias. Uma experiência muito própria nossa é de que nós temos elaborado planejamentos para garantir que realmente os nossos alunos tenham continuidade no processo de ensino-aprendizagem. Entendendo que com as crianças maiores é possível você fazer uma educação utilizando os nossos sistemas, das nossas tecnologias. Quase com uma mediação mais diretamente com os alunos. Em relação aos alunos menores, as crianças, a gente tem feito a comunicação muito com as famílias, orientando de como elas podem interagir e podem colaborar nesse momento, né, em que todo mundo é conclamado a uma solidariedade mútua. Nós tivemos ontem o pronunciamento do MEC, que já está considerando como uma possibilidade educação à distância. Então, ali no grupo também a gente já desde a semana passada está toda a equipe dedicada construindo possibilidades, ferramentas e meios para que a gente garanta o mínimo de qualidade nesse sentido. Com certeza, e pedagogicamente, vários países que já estão enfrentando a crise já têm demonstrado, através da tecnologia, que é possível sim ter aprendizado em ambientes que estão
não estritamente restritos à sala de aula ou ambiente, né, de carteiras com o professor. O professor assume esse papel de orientador e em diversos ambientes é possível ter aprendizagem. É bem importante notar que, nesse momento, é de fundamental importância evitar a disseminação de notícias que não sejam de fontes fidedignas, né? Prestar muita atenção nos canais oficiais de comunicação, seja do Estado, as escolas estaduais, mas as redes privadas também. Existem canais de comunicação que já estão estabelecidos, então essa é a oportunidade de a gente poder ampliar a utilização desses canais e prestar atenção principalmente que essas atividades elas possivelmente terão uma frequência semanal, que elas não podem ser todas elas única e exclusivamente nos ambientes virtuais, por dois motivos. Nós temos escolas que são atendidas que não há essa possibilidade e também uma pessoa, tanto nós como professores ou até mesmo as crianças não podem ficar o dia inteiro na frente de uma tela para aprender, por isso que o caminho de exclusivamente aulas virtuais não é necessariamente o mais indicado, mas ler, ver bons filmes, assistir bons programas são também atividades. Com certeza os professores já estão selecionando essas atividades, já darão encaminhamento para todas essas famílias. Um pouco de calma das famílias nesse momento, por quê? Porque é uma novidade não somente para os pais, mas também para o ambiente escolar, de como lidaremos com essa situação. Isso traz aprendizado também para nós adultos, e isso é muito importante. Por quê? Porque aos poucos nós vamos descobrindo as maneiras corretas. Temos sim uma grande vantagem, que é o quê? Já outros países nos quais, inclusive nós, maristas, estamos presentes, já têm experiências concretas. Isso é muito importante, porque nós já temos know-how, pessoas que já nos ensinam, ó, isto daqui é uma estratégia muito positiva, dá certo, e principalmente, professor, mantenha o contato com suas turmas, mantenha o cuidado com seus estudantes, crie canais para que eles possam extravasar essa ansiedade, se coloque à disposição, assim como você com certeza se coloca em sua sala de aula. Né? Nós temos essa abertura natural para ouvir os estudantes. Então isso também é necessário nesse momento de extrema delicadeza. Né? Novamente gostaria de agradecer aqui, né, a presença dos dois convidados e espero que nós possamos continuar com essas atividades, principalmente porque nós temos outros canais que trazem essa possibilidade. Né? Para fecharmos esse debate, é sempre importante que as pessoas estejam atentas aos bons hábitos e também às fontes confiáveis de informação. É nesse sentido que a Província Marista Brasil Centro-Sul produziu uma série de vídeos com diversos especialistas falando sobre o coronavírus e outros assuntos de interesse público. Os vídeos estão disponíveis no portal 1817 e são uma iniciativa da Província Marista Brasil Centro-Sul. Todos os vídeos podem ser assistidos de forma gratuita e o endereço aparece aqui na tela. Agradeço a presença tanto do Padre Márcio quanto do irmão Vanderlei. Gostariam de uma despedida, falar alguma coisa agora nesse encerramento? Eu gostaria realmente de agradecer essa oportunidade, parabenizar o Grupo Marista, a TV Evangelizar. E quero dizer uma coisa, como se fosse um filho que estava cuidando dos seus idosos para ir à missa e dizer, esses dias tive que telefonar para minha mãe, que tem 86 anos, lá na cidade de Cordeirópolis, no interior de São Paulo, a minha madrinha de ordenação em Itararé, na cidade de Itararé, aqui no interior também de São Paulo, próximo a Curitiba, para dizer a eles que têm mais de 60 anos, por favor, fiquem em casa, vejam a missa, estejam espiritualmente ligadas a todo o povo brasileiro, nesse momento de uma luta da sociedade, e unidos espiritualmente nessa quaresma, vivendo a campanha da fraternidade, que é a oportunidade hoje concreta de vivermos a campanha da fraternidade, que é justamente sob esse lema da parábola do bom samaritano. Viu,
sentiu compaixão e cuidou dele. Obrigado, Padre Márcio. Irmão Vanderlei? Também agradeço pela oportunidade de TV Evangelizar, que cuida de todos nós. Obrigado também, professor Cláudio. Duas palavrinhas, uma primeira, entendemos realmente esse momento uma conclamação para a solidariedade. A solidariedade tem a ver com conexão e não abandono. É um isolamento, o que não quer dizer que nós vivamos uma situação de abandono. Um exemplo concreto, nós evitamos aí toques de cumprimentos de mão. A gente não deixa com isso de ser educado, de ter respeito, né, de ter carinho para com as pessoas. Então, realmente esse momento de solidariedade, nos colocando também aqui enquanto instituição de ensino para com todas as famílias, realmente de nós criarmos laços grandes de comunicação, fortes, para que realmente essa solidariedade informacional, qualquer situação, comunicar às escolas, que a gente realmente consiga formar uma grande corrente de solidariedade nesse sentido. E em segundo, também entender como um momento de melhoria contínua. Não é tempo de a gente acirrar, tempos de a gente se desunir. Então, errar e corrigir rápido, planejar muito. Eu vou ver muitas pessoas, mas ter aí prudência, ter esse sentimento realmente de responsabilização, mas de uma atuação muito em conjunto. Para além de toda a especialização que possa existir, acho que cada um é convidado nesse momento a dar a sua contribuição. Então, muito obrigado. Também, nesse momento, irmão, a TV Evangelizar, de apoiar o Grupo Marista no sentido que nós estamos alinhados com essa missão de ser farol de esperança. Isso é muito importante para nós. Então, mais uma vez, muito obrigado à TV Evangelizar por essa possibilidade, esse momento, essa abertura.